Luiz, você faz o Nholau, né? Você pode me contar um pouquinho sobre o seu personagem? Bom, Iolau, ele é o dono da goiabeira, que é a grande estrela do filme, junto com o Isaac. A princípio, o Iolau é a memória desse personagem, eu acho que na cabeça de todo mundo, é aquele cara rabugento, que não negocia de jeito nenhum, que o Chico e qualquer pessoa entre nas terras dele para pegar a goiaba. Mas eu acho que isso é um ponto de partida, né? Depois a gente vê e a gente tem a possibilidade de fazendo cinema, fazendo live action e também com a cabeça, né, do Maurício de Souza e toda a equipe, a gente vê que a gente pode colocar mais camadas nessa história e é muito bonito ver que o Iolau e o Chico Bento eles têm muito em comum, né? Acho que em algum momento o Iolau foi um Chico Bento ali naquela roça. E Fernando, no final do filme ainda fala que foi inspirado por várias histórias da Maurício de Souza. Você pode me contar como é que foi esse processo de escolher quais histórias que iam entrar no filme? Teve alguma que você queria muito que acabou ficando de fora? Como é que foi? Pô, e pior que nem são várias, são milhares. Está escrito lá, inspirado em milhares de... porque eu nem sou capaz de identificar, assim, todas elas, porque são tantas, mas a imagem do Chico colocado na frente de uma árvore, parando um trator, é de uma história. A história da semente que a avó Dita dá pro Nhô Bento no dia que o Chico nasce e o vento leva e isso vira a goiabeira do Nholau, é outra história. Tem uma história clássica que é a história favorita do Maurício de Souza, que é a história que chama Meus 7 Anos, que é uma história que o Chico entra numa gruta e acaba tendo uma experiência ali, metafísica, é outra história. Aí tem um monte de coisa que a gente foi catando de piada aqui, piada ali, e coisas que a gente foi achando interessante e criando outras coisas a partir disso, assim, são infinitos mesmo. E fora toda a bagagem, né? Porque quando a gente tentou para escrever o Chico Bento, a gente não começou a pesquisar ali, né? Porque é uma coisa que a gente lia, sei lá, desde quando a gente aprendeu a ler, desde antes de aprender a ler. Então, uma coisa que devia estar tão incrustada, assim, na nossa cabeça, né? Tipo, a fazenda que o Chico Bento possui no nosso interior é tão grande, tão vasta, né? Uma terra tão arada. E então foi isso, foi um processo... os primeiros 2 meses a gente pensou muito, leu muito e, enfim, eu nem acreditava que alguém estava me pagando para ler histórias em quadrinhos. E tava. Que legal. E como é que foi para vocês trabalhar com as crianças? É muito diferente trabalhar com os adultos? Olha, eu acho muito legal. Eu me divirto muito com eles. Eu fico muito encantado com o jeito que eles, a capacidade de absorção, assim, e tenho sorte de trabalhar com crianças muito talentosas e muito vocacionadas. É lindo ver a vocação e o talento ali no seu estado mais latente, mais bruto, assim. Eu fico realmente emocionado. Isso me alimenta muito como artista, né? Eu acho que o artista, a gente tem que ser criança, né? A vida toda, a gente tem que ser curioso como criança o tempo todo. Então, acho que me traz e me ensina coisas muito, muito valiosas. Eu não quero parar por aqui, não. Quero continuar. Já fiz muitos projetos antes, esse muito especial, e quero fazer sempre. E a gente trabalhou com criança, o meu processo como da direção com as crianças foi igual dirigir adultos. Eu adaptei o vocabulário, mas eu nunca tratei as crianças no set ou na sala de ensaio como alguém incapaz de entender o que estava acontecendo ali, né? Então eu acho que eu tive que me adaptar a elas e não adaptar elas a mim, né? Tipo, eu tentei ao máximo a criar um processo que fosse feito sob medida àquelas crianças. E não estou falando um processo feito para crianças, porque cada criança é uma criança. O processo que eu descobri com o Isaac é totalmente diferente com o Pedro Dantas, que é diferente com a Ana Júlia, que é diferente com o Gui Tavares, com o Davi, com o Enzo, com a Lorena. Cada um a gente construiu um processo, assim, e eu acho que sempre foram 9 semanas de ensaio, né, para 6 semanas de filmagem.
sempre visando que as crianças tivessem mesmo propriedade das cenas e da história e que elas tivessem um entendimento delas, único, assim, sabe? Para que elas estivessem sempre preenchidas pela história que elas estão vivendo. Queria saber também como é que foi o envolvimento do Maurício de Souza no filme. Cara, o Maurício é o criador de todo esse universo, né? E ele muito presente. O Maurício é muito ciumento, né? Do Chico Bento, né? É um personagem muito caro a ele. Então, desde encontrar a história até como o personagem fala, o caipirês, todo esse processo, o Maurício esteve muito perto, conversando com a gente, dando ótimas ideias, puxando orelhas, enfim. Mas o que a gente mais ficava vidrado, que foi uma coisa que eu aprendi com o Daniel Rezende, né, que dirigiu Laços e Lições, era tipo ficar ligado se o olho do Maurício brilhou ou não. Porque quando uma coisa batia no coração dele, o Maurício ficava com uma carinha assim, e o olho dele brilhava. E esse era o nosso termômetro, assim. Às vezes ele até falava, gente, não, legal, tudo bem. Mas você via que no olho não brilhou. Daí a gente não acreditava naquelas palavras, a gente acreditava no olho mesmo. E ficar perto dele é um negócio, né? Porque eu encontrei ele há 1 ano e eu tinha tanta coisa para falar para ele, só que eu não consegui falar nada. Eu fiquei desse tamanho, assim, falei, eu gosto muito de você. E porque né? Ele é a personificação de muita coisa pra gente, né? E saber que a gente está perto dele com o ok dele, né? E ele junto e curtindo o que está sendo feito é muito importante.